Bom, então vamos lá ao experimento do momento de inércia do laboratório de física. Primeiramente, o objetivo do experimento, que consiste em permitir que um corpo de teste, no caso do nosso experimento, uma esfera maciça e um cilindro oco, deslize ao longo do plano inclinado e, utilizando o sensor de movimento alinhados com o percurso do corpo de teste, ele vai captar a velocidade do corpo ao longo de todo o percurso. Nós vamos conseguir então calcular a aceleração durante a descida da rampa. Por fim, a gente vai repetir esse experimento com diferentes ângulos de inclinação para a gente conseguir observar que a comparação que a gente vai fazer entre os dois corpos varia com relação ao ângulo. Ao final do experimento, nós também vamos comparar com o resultado teórico para conseguir comparar o quão bom foi a obtenção dos dados que nós tivemos durante o experimento. Certo, primeiro vamos lá. A modelagem para esse experimento ele consistirá de soltar o corpo de teste no ponto A e ele vai percorrer o caminho até o ponto B. Para a gente conseguir entender melhor a parte teórica, eu fiz um esquema aqui para a gente conseguir visualizar melhor. E um detalhe importante é que a altura que nós utilizaremos ela vai ser a diferença da altura do ponto A com relação ao ponto B. Certo. Primeiro, pelo desenho que nós tínhamos lá, nós temos que seno é cateto do ângulo o seno de um ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa, no caso seria a altura dividido por ΔS, que seria todo o caminho percorrido. Se a gente isolar o ΔS, a gente vai ficar aqui, ele fica em função da altura dividido pelo seno do ângulo. Como de A até B a gente vai considerar que ele é um movimento retilíneo uniformemente variado, a fórmula do Torricelli é válida, que é v quadrado igual a v0 mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Substituindo com os dados do nosso experimento, a gente tem que vb ao quadrado será igual a va quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Como a velocidade em A é zero, a gente tem que vb quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Mas a gente já descobriu o valor de ΔS ali em cima. Então a gente pode substituir e vai ficar com vb quadrado igual a 2 vezes a aceleração vezes a altura dividido pelo seno do ângulo. Certo, o que mais nós temos? Nós temos agora em relação às energias. A fórmula da energia potencial gravitacional, da energia cinética e da energia rotacional estão dadas aqui para a gente poder ser utilizados. A energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura. A fórmula da energia cinética é massa vezes velocidade dividido por 2. E a fórmula da energia rotacional é momento de inércia vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes o raio ao quadrado. Qual que é a energia no ponto A? A energia no ponto A é somente energia potencial gravitacional, então seria apenas mgh. A energia no ponto B, nós teremos a energia potencial cinética, e a energia rotacional. Ela é dada pela equação abaixo. Só que o momento de inércia, a gente pode substituir ele por kmr ao quadrado, em que k é uma constante que depende do tipo do sólido que está sendo analisado. Portanto, a energia em B é conforme está sendo mostrado na tela. Nós conseguimos fazer algumas simplificações na energia de B para que ela fique ele fique conforme está visto. Aí nós podemos igualar as duas equações de energia, isso porque a energia é conservada entre o ponto A e o ponto B. Fazendo isso, nós vamos ficar com a seguinte equação: mgh igual a mv quadrado sobre 2 mais kmvb quadrado sobre 2. Após algumas transformações, nós vamos chegar aqui gh igual a vb quadrado vezes 1 mais k sobre 2. Substituindo o valor de vb que nós já tínhamos encontrado um tempo atrás, nós vamos chegar na seguinte equação: gh igual a 2 vezes ah vezes 1 mais k dividido por 2 vezes o seno do ângulo. Isolando a aceleração, que é o que nós queremos encontrar, nós vamos ficar com a seguinte equação: a aceleração ela é dada por gravidade vezes o seno do ângulo dividido por 1 mais k.
Certo, agora falando um pouco mais sobre como que será feito o experimento. Nós acoplamos os sensores de movimento e eles vão conseguir mostrar um gráfico para a gente de velocidade por tempo. Observando esse gráfico que nós temos, a gente consegue olhar para o trecho mais retilíneo dele. Esse trecho mais retilíneo vai ser justamente o trecho em que está sendo percorrido do ponto A ao ponto B, que seria um MR e o V. Em que a gente vai ter a aceleração constante e a aceleração seria a inclinação da reta. Olhando esse gráfico, a gente vai ter o nosso resultado experimental que estamos querendo. Alguns cuidados que a gente tem que ter quando estiver fazendo o experimento são alinhar o nivelamento do experimento para ter certeza que não tem não está torto em relação à mesa, alinhar o sensor corretamente com o caminho do percurso, porque isso pode dar alguma interferência. Tem que soltar o cubo de teste de modo que haja a mínima interferência possível. Logo vamos mostrar um vídeo que vai dar para observar isso melhor. E tem que conseguir escolher o trecho correto do gráfico para que tenha uma fonte de erro menor. Aqui é o vídeo da esfera maciça sendo solta. Deu para perceber que a ponta da caneta só que estava segurando a esfera e na hora que ela foi solta não interferiu no movimento da esfera. Aqui a gente tem um vídeo do cilindro sendo solto, a mesma coisa aqui, a ponta da caneta que só está tocando, a gente tira a caneta tentando realizar o mínimo de interferência possível no experimento. Aqui a gente tem o gráfico que foi obtido pelo Pasco, pelo nosso sensor, né? E aqui a gente consegue ver que a gente tentou pegar um trecho mais retilíneo e aqui ele deu pra gente a equação linear desse trecho. Ele tem o coeficiente linear, que é b, e o coeficiente angular, que é o que a gente está procurando, ele é o valor da aceleração. Então aqui nesse caso, a aceleração desse teste valia 0,861 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos aos dados experimentais. O que nós conseguimos com o experimento foi, para os seguintes ângulos, nós testamos várias vezes e obtivemos as seguintes médias experimentais, tanto para a esfera quanto para o cilindro oco. Comparando agora com os valores teóricos calculados através da equação obtida no começo, a gente conseguiu ver que teve um erro abaixo de 10% para ambos os casos. Bom, mesmo com todos esses erros, a gente conseguiu perceber que, primeiro, o nosso modelo teórico não estava ruim, porque tivemos erro abaixo de 10%, estava bem próximo do resultado esperado. E segundo, que a aceleração do cilindro é menor do que a aceleração da esfera, independente do ângulo testado. Eu posso até voltar no slide para a gente ver, e que nós vemos que os valores da esfera são sempre maior que o valor do cilindro oco para os ângulos que a gente está vendo. Aqui, por exemplo, para 7,5, aqui vai de 0,915, para o cilindro oco vai 0,640. Se você analisar todos os pontos, você vai ver que para todos os pontos, para todos os ângulos, desculpe, a aceleração da esfera é maior que a aceleração do cilindro. Por fim, algumas fontes de erro que nós tivemos no experimento podem ter sido são o sensor não ter captado corretamente o corpo de teste durante o seu percurso. Como deu para ver no vídeo da esfera, tem uma fenda que faz com que o corpo tenha uma perturbação durante seu movimento. Isso pode ter influenciado no experimento. O percurso que ele segue ele é meio estreito, pode fazer com que o corpo se mova horizontalmente. Isso pode acabar interferindo também durante a leitura do sensor. E a gente desprezou força de atrito para conseguir fazer esse experimento. Isso é uma fonte de erro também, embora seja muito pequeno. E por fim foi isso o experimento.